Bom dia. E aí? Tudo bem? Bom, continuando a aula de ontem, nós começamos a falar ontem sobre a Era Vargas. A Era Vargas, né? A Era Vargas, por que é chamado de a Era Vargas? Porque são 15 anos. Então, Getúlio Vargas vai governar o Brasil durante um período de 15 anos ininterruptos, né? E o interessante é que governou esses 15 anos e não ganhou nenhuma eleição. Ganhou nenhuma eleição. Ele chegou ao poder em 30 através de um golpe, né? E depois foi ficando até ser deposto em 1945. Né? Nós tínhamos parado em 1932. Então, nós estamos falando o seguinte, que Getúlio Vargas chegou ao poder após a deposição de Washington Luiz, que era paulista, e não deixando também que o candidato vencedor, que era o Júlio Prestes, que era de São Paulo, tomasse posse. Então, ele chegou através de um golpe. Esse golpe foi liderado pelos militares que o apoiavam, né? Eles depuseram Washington Luiz e entregaram a presidência para Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, desde o início, vai centralizar o poder em suas mãos, né? E deixando o estado de São Paulo politicamente fragilizado. Apesar de ser o estado ainda mais poderoso economicamente, politicamente eles ficaram tanto quanto de lado pelo seguinte, porque você imagina, o presidente era paulista, foi tirado. O vencedor era paulista, foi tirado. Então, eles ficaram assim, tanto quanto marginalizados no aspecto político, né? Isso, obviamente, causou insatisfação na classe política, na elite paulista, no povo paulista, que vai ser estimulado a lutar contra Getúlio Vargas. Então, quando foi em 1932, após as várias manifestações que aconteceram em São Paulo, nós tivemos, em uma delas, as tropas que apoiavam Getúlio Vargas, os caras atiraram contra o grupo e acabaram acertando, acabaram matando 4 jovens estudantes, que tinham seus nomes, suas iniciais, assim, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, com a morte desses jovens, isso fez com que o movimento começasse. A revolta contra Getúlio Vargas começasse após a morte desses 4 rapazes. Isso, então, deu início a um movimento que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de São Paulo. Bom, por que tinha esse nome? Porque era um movimento contra o governo federal. Os paulistas, eles usaram uma espécie de um pretexto na tentativa de obter o apoio de outros estados. Então, eles diziam que estavam fazendo um movimento, não era contra Getúlio Vargas, mas sim contra a forma dele estar governando, já que ele estava governando o país sem que o país tivesse uma constituição, entendeu? Então, o movimento, como é que chama? Revolução Constitucionalista de São Paulo. Era uma revolta de São Paulo contra o governo federal. Começou em 32. Bom, mas aí eles achavam, e até antes do movimento começar, outros estados haviam demonstrado que iriam apoiar São Paulo contra Getúlio Vargas. Só que na hora do vamos ver mesmo, na hora que o movimento começou, o estado de São Paulo vai ficar sozinho. O estado de São Paulo se encontrou sozinho.
Então ficou o Estado de São Paulo contra as tropas federais, contra as tropas que apoiavam Getúlio Vargas. Mesmo assim, o Estado de São Paulo ainda resistiu durante 70 dias, até que foram derrotados. Só que essa derrota, ela acabou sendo uma derrota apenas militar. Politicamente, os paulistas conseguiram forçar, conseguiram a palavra de que Getúlio Vargas iria convocar uma Assembleia Constituinte. Então, Getúlio Vargas, ele, apesar de ter ganho, apesar de ter derrotado os paulistas no aspecto militar, ele praticamente se viu obrigado a convocar uma Assembleia Constituinte. Então, ele convocou uma Assembleia Constituinte. Para que serve a Assembleia Constituinte? Ora, para elaborar aquilo que os paulistas diziam que estava faltando no Brasil, que estava faltando uma Constituição, né? Então, o Getúlio Vargas convocou em 1933 uma Assembleia Constituinte, pressionado pela Revolução Constitucionalista de 32. Então, o que eu quero que você lembre? Você se lembra o seguinte, que o movimento de 1932 foi uma derrota militar para os paulistas. Beleza, foram militarmente derrotados. Mas, politicamente, eles conseguiram forçar, eles conseguiram fazer com que Getúlio Vargas convocasse uma Assembleia Constituinte. Então tá, convocou a Assembleia Constituinte, vocês sabem muito bem para que serve a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, ela serve para elaborar a mais importante, a mais alta lei de um país, que é a Constituição, né? Então ele convocou a Assembleia Constituinte em 1933. Bom, Getúlio Vargas, vocês sabem que ficou 15 anos na presidência. Quem fica 15 anos na presidência, bobinho ele não era. Aí o que ele fez? Ele disse o seguinte, que na Assembleia Constituinte, as categorias profissionais, ou seja, os trabalhadores, eles tinham que ter um deputado. Cada categoria profissional tinha que ter um deputado o representando na Assembleia Constituinte. Então, as categorias profissionais, os sindicatos, eles vão eleger um deputado. Esse deputado ficou conhecido como deputado classista. Deputado classista. Bom, por que Getúlio Vargas fez isso? Getúlio Vargas fez isso porque ele tinha muito apoio popular, tinha muito apoio dos trabalhadores. Você não pode esquecer que quem foi que colocou em prática no Brasil as primeiras leis trabalhistas? Getúlio Vargas. Então, como ele tinha muito apoio popular, ele achou essa válvula de escape. Ele falou, não, tem que ter também, além dos deputados eleitos, os deputados vão representar as categorias profissionais, os deputados colocados lá pelos sindicatos. Beleza. Então, se reuniu a Assembleia Constituinte, parará, piriri, parará, parará, e elaboraram a nossa próxima Constituição. Na nossa história, nós já havíamos tido duas Constituições. Nós havíamos tido a Constituição do Império, que era aquela Constituição de 1824, durou de 1824 até 1889, mesmo porque em 1989 aconteceu a implantação da República, né? Acabou o Império, então a Constituição do Império, obviamente, ela deixou de existir. Havia tido a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição da República, e agora nós vamos ter a Constituição de 1934. Quais são as suas características? Primeira coisa, ela foi uma Constituição promulgada. Então, a Constituição de 1934 ela foi promulgada. O que significa promulgada? É aquela Constituição que é feita por uma Assembleia Constituinte, discussão, debate, onde as pessoas vão votar a possibilidade de Desliga aí, Caio. formular os acontecimentos, né? Tá bom. Aí ela foi, então, promulgada, e a grande diferença foi em relação ao voto. Não sei se vocês se lembram, nós já comentamos que naquela primeira Constituição republicana, o voto ele era o quê? O voto ele era aberto, você tinha que chegar e declarar seu voto, né? O voto era aberto, o voto não era obrigatório,
E o voto naquela primeira republicana era a partir dos 21 anos. A partir dos 21 anos. Na Constituição de 1934, olha as mudanças que aconteceram. Primeiro, passamos a ter também a existência do voto feminino, né? Quer dizer, nas duas anteriores, o voto ele havia sido exclusivamente feminino ou masculino. Agora passou a ser também voto feminino. Então, a partir de 34, nós passamos a ter o voto chamado universal. O que é o voto universal? Quando votam homens e mulheres. Então, a partir da Constituição de 34, voto universal, masculino e feminino. O voto passou a ser obrigatório. O voto passou a ser obrigatório. Vamos a ter o voto secreto, né? O voto secreto e masculino, feminino, obrigatório, passou a ser obrigatório, feminino e também secreto, né? Então, a partir de 34 que o voto passou a ser secreto. Bom, mandato presidencial, 4 anos, previa eleições diretas, 3 poderes e tal, normal, beleza. Bom, então, a Constituição de 34, ela previa o acontecimento das eleições. Só que Getúlio Vargas se manteve na presidência. Como assim? Teve eleições? Não. Não. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que o presidente seria eleito. Mas como Getúlio Vargas tinha conseguido eleger aquele deputado, aquele tipo de deputado que era um deputado classista, ele então conseguiu fazer com que ele tivesse a maioria na Constituinte. Então, Getúlio Vargas tinha a maioria na Assembleia Constituinte. Aí sabe o que a Assembleia Constituinte definiu? A Assembleia Constituinte definiu o seguinte, que as eleições para presidente da República seriam eleições diretas, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o próximo presidente seria eleito de maneira indireta. Então, quem é que foi mantido de forma indireta na presidência? Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas foi mantido de forma indireta na presidência, não teve eleição direta, certo? Não teve participação popular, e ele, então, continuou sendo presidente, certo? Então, a partir de 1934, Getúlio Vargas se manteve na presidência, só que agora, esse período vai ser chamado de governo constitucional. Então, o primeiro período foi de 30 a 34, foi conhecido como governo provisório. De 34 a 37, aí já vamos ter o chamado governo constitucional. Por quê? Porque agora ele vai governar o Brasil com a existência de uma Constituição. Então, ele vai governar com a existência de uma Constituição. 34 a 37, tá bom. O que marcou esse período de 34 a 37? Ora, vocês se lembram, nós estudamos naquele capítulo, do chamado período entre guerras, o que vai estar acontecendo no mundo pós década de 30, né? O que vai estar acontecendo no mundo na década de 30? Ó, nós estávamos vivendo os reflexos da crise de 29, né? O mundo estava vivendo uma crise mundial em função da quebra da Bolsa de Valores, Nova York, 1929. Nós tínhamos tido a ascensão de Benito Mussolini ao poder na década de 20. Nós tínhamos tido, na década de 30, a ascensão de Adolf Hitler, na Alemanha, em 1933. A União Soviética era governada por Stalin, um governo extremamente totalitário, violento, ditatorial. Então, isso tudo vai acabar refletindo aqui no Brasil. Vai refletir aqui no Brasil, marcando esse período do governo constitucional. Então, você colocou governo constitucional, 34 a 37. O que você escreve embaixo? Foi um período marcado pela chamada polarização ideológica. Foi um período marcado pela chamada polarização ideológica.
que vem a ser essa polarização ideológica? É o seguinte, é que durante o período de 34 a 37, nós vamos ter no Brasil o surgimento de duas organizações, uma de extrema direita, outra de extrema esquerda. Extrema direita, extrema esquerda. Extrema direita, extrema esquerda. Então, surgiu então A e B. A e B. A e B, Ação Integralista Brasileira. Então, A e B, Ação Integralista Brasileira. O que era A e B? Então, escreve na frente. Movimento de extrema direita, inspirado no fascismo italiano. Então, A e B, Ação Integralista Brasileira, era um movimento movimento de extrema direita, inspirado no fascismo italiano, sob a liderança de Plínio Salgado. Então, A e B, Ação Integralista Brasileira, movimento de extrema direita, inspirado no fascismo italiano, sob a liderança de Plínio Salgado. Apoiava o governo Vargas. Então, Vargas tinha apoio da A e B. Então, a Ação Integralista Brasileira era um movimento de extrema direita que apoiava o governo Vargas e vivia sob a liderança do jornalista Plínio Salgado. Em oposição a A e B existia a ANL. Então, escreve aí, ANL, Aliança Nacional Libertadora. Aliança Nacional Libertadora, ANL. Movimento de extrema esquerda, inspirado no socialismo soviético, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, fazia oposição a Getúlio Vargas. Bom, então nós estamos falando da segunda parte da era Vargas, que é o governo constitucional. Então, o governo constitucional de Vargas é de 34 a 37. De 34 a 37, você vai colocar o seguinte, que no Brasil ocorreu uma polarização ideológica. Então, no Brasil ocorreu uma polarização ideológica. O que é essa polarização ideológica? Foi a divisão da nossa política em dois grupos antagônicos. Aí nós tivemos a e B, a Ação Integralista Brasileira, movimento de extrema direita, inspirado no fascismo, liderado por Plínio Salgado, que apoiava Vargas. Então, A e B apoiava Vargas. E, em oposição a e B, tinha a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era um movimento de extrema esquerda, inspirado no socialismo, que fazia total oposição a Vargas. Entendeu? Então, beleza, até aí, né? Então, nós vamos ter a existência desses dois grupos. Bom, dentre esses dois grupos, qual será o que vai crescer mais? Qual será o que vai conseguir o maior número de adeptos? Então, o grupo que conseguiu o maior número de adeptos foi a ANL. A ANL cresceu demais, e isso levou Vargas e seus ministros a se preocuparem com o crescimento da ANL. Então, foi quando o governo criou uma lei chamada Lei de Segurança Nacional. Usando dessa lei, da Lei de Segurança Nacional, Getúlio Vargas resolve fechar a sede da ANL. Então, Getúlio Vargas resolveu mandar fechar a sede da ANL. Fechou, acabou, entendeu? E colocou a organização na ilegalidade. Ou seja, a organização não poderia mais existir. Então, ele, preocupado com o enorme crescimento da ANL,
ele criou uma lei chamada Lei de Segurança Nacional, através da qual ele mandou fechar a sede da ANL, colocando a organização na ilegalidade. Ora, aí eu pergunto para vocês, e os membros da ANL vão aceitar isso de boa? Vão aceitar isso passivamente? Não, não vão aceitar. Não vão aceitar, e isso acabou provocando em 1935, então, em 1935 aconteceu a chamada Intentona Comunista. Então, em 1935 aconteceu a chamada Intentona Comunista. O que foi a Intentona Comunista? Foi uma tentativa de golpe dos membros da ANL contra o governo Getúlio Vargas. Então, foi uma tentativa frustrada por quê? Porque não deu certo, de golpe contra Getúlio Vargas. Então, eles tentaram tomar o poder em 1935, já que eles estavam insatisfeitos por Getúlio Vargas ter fechado a sua organização. Na próxima aula, nós vamos ver se esse movimento deu certo, o que aconteceu, quais foram as consequências desse movimento. Um abraço, bom final de semana para vocês, meninos. Até a próxima. Salve, galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no meu canal, então quero que vocês se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, se gostou do vídeo. Que é isso? Quero que você Deixa deixe o o like. Você fazendo graça dentro da aula? Acabou. Eu vou rodar